Eu queria começar, Nelson, da seguinte maneira, por onde a gente parou na última sessão. Nós falávamos de como que teria sido o seu ingresso, como que teriam sido as tratativas, o convite, enfim, para o seu ingresso no Ministério da Justiça. Bom, o final do governo Itamar aposentava-se o ministro, eu não me recordo quem, alguém completava os 70 anos e o Fernando Henrique era candidato a presidente da República. Então, quando veio, enfim, fixou-se a aposentadoria desse ministro, fui conversar com o Fernando, dizendo que eu tinha interesse de eventualmente entrar para o Supremo. Aí o Fernando me disse que o Itamar iria nomear o Maurício Correia para a substituição. Eu não lembro se era o Brossard, era o Brossard, Paulo Brossard, que tinha saído. E nomeava o Maurício Correia. E aí o Fernando, que estava com 1% de pesquisa, mas eu não ganhei eleição, aí lá adiante a gente examina esse assunto. Bom, passou. Eu tinha rompido com o meu partido, rompido com o partido não, eu tinha rompido com o candidato do meu partido, que era o Horacio Quercia, e apoiei nas fileiras do PMDB o Fernando Henrique. E por isso não fui candidato à reeleição. Cancelei a minha inscrição como candidato à reeleição, isto em 1994. No final do terminada a eleição, o Fernando, via o Eduardo Jorge Caldas Pereira, manda me chamar e eu vou. Eles alugaram, normalmente em Brasília eles alugam uma casa, enfim, para fazer a transição. E no caso era uma casa no Lago, e aí o Fernando me convida para ir para o Ministério da Justiça. Convidou para o Ministério da Justiça, evidentemente eu aceitei, e depois houve algum problema qualquer no meio do caminho. Então eu recebi um telefonema do Eduardo para que eu fosse para o Ministério, das Relações Exteriores. Que ele estava tendo algum problema e que precisava resolver, eu serviria de coringa naquela hipótese. Aí eu disse, tudo bem, não tem problema nenhum, então vamos para outro. Mas depois voltou, depois ele conseguiu compor as dificuldades, eu não perguntei quais foram as dificuldades que tinha havido, com a composição do Ministério das Relações Exteriores. E aí eu entrei para o Ministério da Justiça. O senhor já tinha se imaginado ministro da Justiça antes desse Não, convite? eu nunca, eu tenho um hábito, digamos, eu sempre achei melhor não fazer projeto. Se tu faz projeto, tu cria problema, porque os teus projetos acabam não se realizando. Então eu deixo as coisas acontecerem. Aquela história do samba, né? Deixa a vida me levar. Então as coisas vão indo. De vez em quando tu dá um pitaco aqui, um pitaco ali, que é o caso, por exemplo, dessa conversa que eu tive com o Fernando sobre o Supremo, mas tudo era eventual, não era algo necessário, não era alguma coisa que fosse buscar. E eu aprendi isso desde a infância, porque eu tive um amigo, muito amigo meu, que era o tipo do sujeito que só tinha projetos. Então o sujeito que só tem projeto tem um problema sério. Ele nunca está satisfeito com o lugar que ele está. Ele está num lugar querendo ir para outro. Aí ele chega no outro, ele já quer ir para outro. E não consegue fazer coisa nenhuma naquilo onde está, mas só montar esquema para mudar de lugar. E acaba não dando certo. Então eu acabei achando que era muito mais cômodo e, digamos, é muito mais fácil viver dessa forma do que viver através de projetos. Aí eu fui para o Ministério da Justiça. Aliás, quando houve, só uma parte anterior, quando houve a primeira crise, a primeira mudança do governo Collor, de ministério, que foi em abril, que houve uma crise ministerial, o presidente Collor, na época, via o Luiz Eduardo Magalhães, convida o Ulisses Guimarães para ser ministro das Relações Exteriores, queria agradar o PMDB. O doutor Ulisses estava na África e não aceitou. Aí depois o Luiz Eduardo me procurou e transmitiu um convite a mim para que eu fosse para o Ministério das Relações Exteriores. E eu também não aceitei. Disse, não posso, o doutor Ulisses não aceitou, é o problema do partido, isso é uma decisão partidária, eu não posso entrar. Com isso foi o Celso Laffer para o Ministério das Relações Exteriores, porque... Ministério Ético. Não, o ético é mais adiante. Sim. Passou a ser do Ministério Ético quando houve impeachment, né, que sustentaram a governabilidade. Quando houve impeachment, houve um fenômeno curioso. Eu relatava a denúncia na Câmara e houve uma separação em o presidente que estava sendo processado e
a governabilidade. E essa governabilidade foi assegurada pelo Célio Borja, Isso. que era ministro da Tem Justiça, razão. pelo Marcílio Marques Moreira, que era o ministro da Fazenda, e pelo Laffer, pelos Isso três. mesmo, o senhor tem razão. Lá adiante. Uhum. Isso ela foi em 93, já na época do isso impeachment. mesmo. Bom, então Antes, eu tinha 92. 92. Então, eu acabei entrando no Ministério da Justiça. E a entrada no Ministério da Justiça, como sempre, eu fiz uma espécie de plano de trabalho. Mas houve uma coisa curiosa, é que quem veio representando, na posse do Fernando Henrique, quem veio representando o presidente americano foi a Attorney General, que na época era Janet Reno. E houve um jantar na embaixada americana, com a presença da Janet Reno, e houve um diálogo curioso, que no fim acabei ficando amigo dela. Mas o diálogo foi curioso, porque o que era? Naquele momento, estou falando isso em 95, naquele momento o problema não era terrorismo. O grande, digamos, no imaginário americano, o grande problema era a droga. Sim. Então eles tinham programas de droga em todo o mundo. Eu conheci o assunto da droga via Câmara e sempre estava me opondo à política que desenvolvia o Ministério da Justiça na época, porque os Estados Unidos financiavam via o DEA e via umas verbas especiais, etc. e tal, tinha os financiamentos ocultos que eram dados à Polícia Federal para extorsão, essas coisas todas, a Polícia Federal usava assim no orçamento, e tinha dinheiros que vinham de convênios. E todo o convênio era feito para a barragem nos aeroportos. Então o diálogo que eu tive com ela foi o seguinte: olha, nós vamos ter que mudar essa política, porque o que os senhores pretendem é fazer um muro para que a droga não saia. Ou seja, você tinha computadores que faziam doações, expertise, de aba 4, mas nos aeroportos de saída. E não tinha nenhum programa, nenhum tipo de contribuição mais substancial na entrada, ou seja, na fronteira. Aí eu disse para ela o seguinte: olha, eu não quero que a droga fique no Brasil, eu quero que ela vá embora. O problema de não deixar entrar lá no território de vocês é o problema de vocês, não é nosso. Não transfiram a fronteira de vocês para cá. E eu digo: olha, nós vamos mudar a política. A nossa política vai se direcionar exclusivamente na entrada. A saída, toda a droga que sair do Brasil, eu fico satisfeito porque não vai ficar aqui. Nós não vamos consumir. Isso é problema de vocês, não nosso. Ela riu um pouco. Não, mas... Porque aí eu fiz o exemplo. Se vocês estavam expandindo a fronteira americana para os outros países. Dizendo: olha, aqui não pode passar para quê? Para ir nos Estados Unidos. E depois disso houve um fato curioso, foi estranho, porque eu convidei para secretário executivo do Ministério da Justiça o Dr. Milton Seligman, que é engenheiro. Isso. Engenheiro lá de Santa Maria, meu amigo de infância, um jeito competente, babu. Mas estava em Brasília há muitos anos, era do PMDB, foi presidente do PMDB em Brasília, etc. E ele é um pouco mais moço que eu. E aí eu convidei para ser ministro, aliás, ser o secretário executivo. Na regra do jogo, o secretário executivo é o vice-ministro. Isso. Aí o presidente da OAB do DF, na época, me telefona protestando. Os advogados estavam protestando porque teria um engenheiro como vice-ministro da Justiça, ao que eu respondi ao presidente da ordem, que eu não me lembro quem era mais. Eu disse que não tem problema nenhum. Acontece que o Ministério da Justiça tem que ter um advogado, mas nenhum só dá complicação. Vamos botar um engenheiro que organiza esse negócio. O advogado vai criar problemas. E advogado sou eu. E aí ocorreu eu estou citando isso, porque ocorreu o seguinte: num determinado momento, naquela execução daqueles acordos que haviam sido assinados antes, nós recebemos um cheque, aliás, para entregar para a Polícia Federal. Eu não me lembro mais o valor, mas era uma coisa que representava 1% do orçamento da Polícia Federal. Eram 800, não me lembro mais quantos mil dólares, era uma porcaria lá. Vamos lá, um dinheiro vagabundo. Aí eu digo: olha, vamos devolver o dinheiro. Vamos criar um problema. E era embaixador, na época, dos Estados Unidos, um sujeito chamado Melvin Levinsky. E aí eu chamei o Milton e digo: olha, Milton, vamos combinar o seguinte, vamos criar o problema para a gente mudar a regra do jogo com a relação com eles. Você vai lá
à embaixada e devolva o valor. Devolva o cheque, eu não me recordo o valor, mas era ínfimo. O Milton riu um pouco, disse, não, tá certo, tem razão, tá, mas tem um problema. Ninguém vai acreditar. Como ninguém vai acreditar? Não, ninguém vai acreditar que um judeu esteja devolvendo dinheiro e outro não esteja querendo receber, porque ele era judeu e o Melvin era judeu. E aí ficou aquela brincadeira. Eu combinei isso com o Paulo Tarso Flecha de Lima, que era o embaixador em Washington, Sim. dizendo, olha, eu vou criar esse problema, o que você acha? E ele diz, não, faz isso porque é excelente, porque os americanos entendem essa linguagem, ou seja, a linguagem não a linguagem diplomática clássica. Fiz essa ação, assustou muito o Malan, porque os americanos ligados ao Malan reclamaram do Malan. Eu digo, não, Malan, deixa comigo, esse agora está resolvido. E aí conseguimos, no final, fizemos um acerto com eles, em que a verba passou para 3 milhões de dólares, uma coisa assim. Eu acho que eles estavam mandando 200 mil dólares, 100 mil dólares, eu não me recordo bem. Bom, no Ministério da Justiça... Que plano de trabalho que o senhor eu formulou? elaborei, porque o problema é o seguinte, o Ministério da Justiça é uma sobra. O Ministério da Justiça foi um dos primeiros ministérios da República. E aí iam tirando pedaços do Ministério da Justiça. Ia ficando coisas no Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça foi, na época, foi o Ministério do Interior e Justiça, te lembra disso? Sim. Bom, mas depois, com a separação, acabava o Ministério da Justiça tendo um amplo espectro. Uma das funções nominais, que depende muito da figura do ministro, era a relação do Executivo com o Poder Judiciário. Uma das funções. A outra função era tratar de índio. A FUNAI ficou com o Ministério da Justiça. Na época, você tinha a Secretaria de Direitos Humanos. Aliás, tu tinha o Conselho de Direitos Humanos, que era do Ministério da Justiça. Depois se transformou em secretaria, a nível de ministério. Você tinha a droga, você tinha o Departamento de Drogas, que depois virou a Secretaria de Drogas, ainda no governo Fernando Henrique. Você tinha o Sistema Penitenciário Nacional, e você tinha também toda a legislação não especializada, ou seja, matérias civil, administrativo, etc, etc. Bom, eu tracei um plano, o primeiro deles era o enfrentamento da questão indígena. Por quê? E aí eu tive ataques de toda a natureza. Ocorre o seguinte, eu antes de assumir o Ministério da Justiça, eu fiquei advogando. Eu falei a vocês que eu fiquei advogando quando eu abandonei a reeleição, fazendo campanha para o Fernando Henrique, mas também já começando a advogar. E eu havia estudado a questão indígena, tendo em vista um parecer que havia me sido solicitado pelo então governador do Pará, Jader Barbalho. Porque o estado do Pará tinha grandes áreas indígenas, grande parte das áreas produtivas ou eram indígenas ou eram de preservação ambiental e, portanto, da União. Aí eu fui examinar o assunto e essas terras indígenas todas haviam sido demarcadas no período do governo Collor. E demarcadas com fundamento num decreto, eu não me recordo o número, mas acho que era 22, uma coisa assim, um decreto que tinha sido elaborado pelo Jarbas Passarinho, que havia sido ministro da Justiça do Collor. E vocês sabem que o governo Collor foi o governo que mais demarcou terras indígenas em termos de extensão. E a Yanomami foi uma demarcação feita pelo governo Collor. E na época eu examinei o assunto e verifiquei que o decreto que determinava o procedimento demarcatório começava com uma manifestação da FUNAI, criação de grupo de trabalho, etc. e tal. Havia no meio do caminho um laudo antropológico, e depois do laudo antropológico havia uma decisão do ministro da Justiça, uma portaria, e depois um decreto do presidente demarcando a terra indígena. E não tinha nesse procedimento nenhum contraditório. Ou seja, você não assegurava de que os eventuais interessados atingidos pela demarcação pudessem discutir. E eu examinei aquele assunto e verifiquei, eu conheci no parecer, e eu mostrei de que o decreto nesse parecer sofria de um vício de inconstitucionalidade. Por quê? Porque o contencioso, contraditório, administrativo e civil foi constitucionalizado em 88. As constituições anteriores só tinham constitucionalizado o contraditório penal. Assegurava. O contraditório civil era garantido, e administrativo era garantido pela lei ordinária.
não era pela Constituição. Mas em 88 tinha sido constitucionalizado o amplo contraditório, no artigo 5º. Bem aí, no inciso do artigo 5º. E aí, então, eu tinha dado parecer pela inconstitucionalidade. Quando eu assumi, eu sabia, por força desse trabalho que eu tinha feito, eu acho que foi junho de 1994, eu sabia que todas as demarcações das terras indígenas que haviam sido feitas com base no decreto Collor Passarinho, tinham problema, tinham vícios. E sabia também da existência de duas ações, 2 mandados de segurança, que estavam no Supremo Tribunal, um relatoria do Moreira Alves e outro relatoria do Zé Nero da Silveira. Esses mandados de segurança, o Moreira Alves havia suscitado como questão preliminar a constitucionalidade do decreto. Então tinha paralisado para discutir em questão preliminar se o decreto que havia demarcado, eram 2 terras, uma chamava-se 7 Cerros e outra Jaguaripé, uma coisa assim, lá do Mato Grosso. Aí, eu sabendo dessa história, quando assumi o Ministério da Justiça, fui conversar com o Moreira Alves e com o Nélio da Silveira, dizendo a eles que eu queria dar uma solução àquele assunto e se eles aguardariam uma eventual solução, porque o risco que se corria, e eu tinha convicção de que o Supremo declararia a inconstitucionalidade do decreto, e se declarasse a inconstitucionalidade do decreto, atingiria a terra Yanomami, que era, digamos, o mais expressivo daquelas demarcações feitas no governo Collor, e que tinha mais visibilidade. Tanto o Moreira Alves como o Nery disseram, não, nós aguardamos, vamos tentar aguardar uma solução. Aí eu conversei com o Fernando Henrique, mostrei ao Fernando Henrique o problema, e digo, olha, nós precisamos resolver esse assunto. Aí eu fiz um texto em que eu introduzia o contraditório, autorizando de que os interessados, não só partes privadas como públicas, ou seja, os estados, pudessem discutir a demarcação. Por quê? Porque a área, ou seja, a terra, ou estava no domínio privado, e se estivesse no domínio privado, o decreto demarcatório era desconstitutivo do domínio privado. Ou estava no domínio do Estado, como terra devoluta. Aí o Estado teria interesse. Então eu introduzi, fiz um projeto de decreto para discutir com o Fernando Henrique, colocando a possibilidade do sujeito apresentar perante o Ministério da Justiça, durante todo o processo, os interessados acompanharem depois, num determinado momento, que era depois do laudo antropológico, oferecer uma espécie de contestação. Mas, aí vem coisa de advogado, né? Experiência de advocacia. Mas eu coloquei uma disposição transitória, que dizia o seguinte, que todas as demarcações que tivessem sido realizadas e procedidas de acordo com o decreto anterior, que era o vício, eu abria um prazo para aquelas que não tivessem sido encerradas definitivamente. Consideradas encerradas o quê? A transcrição, o registro do decreto no registro de imóveis da área correspondente ou o registro no antigo Serviço de Patrimônio da União, no SPU, que tratava desse tema. Porque a terra indígena de propriedade da União afetada, o usufruto indígena, etc. Com isso, e aqui marquei 90 dias da data do decreto para os sujeitos oferecerem o contraditório e eu reexaminaria. Para que isso? Para tentar sanar o vício das outras. Jogo de advogado. Aí foi uma questão de experiência de advogado. Eu submeti isso ao Fernando, deu uma enorme confusão. Enorme confusão porque o Fernando conhecia bem o assunto, na parte antropológica, o origem não entendia nada, mas na parte antropológica entendeu logo qual era a questão que estava posta, e a dona Ruth também se interessou pelo assunto. Porque a Ruth estava mexida, tinha uma portuguesa, uma professora Manuela, não me lembro o nome, Manuela Carneiro, esta aqui. Manuela Carneiro e mais um grupo de antropólogos da Associação da Associação Brasileira de Aí viraram Antropologia. contra Sim. o decreto dizendo que eu queria revisar todas as terras indígenas. E aí eu fui atacado
por um grupo paulista, liderado principalmente pelo Dalmo Dallari, o professor Dalmo Dallari, que não entendia nada do assunto. E que começou a alegar que eu estava fazendo aquilo, porque eu tinha sido comprado pelos fazendeiros, pelos invasores, não sei o quê, e levou um tempo. Eu sei que o assunto levou mais ou menos um ano para eu conseguir fazer um novo decreto. Esse novo decreto introduzia essa situação. Fui atacado para tudo que jeito. De toda forma. Hoje, aqueles que me atacavam defendem o decreto. O decreto ainda está vigindo até hoje porque resolveu todo o problema. O que aconteceu? Com o decreto, essas terras indígenas que haviam sido demarcadas com base no decreto anterior, principalmente essas duas aqui, eles entraram no Ministério da Justiça com a defesa. E eu, então, separei para o consultor jurídico meu na época que fizesse um trabalho perfeito. E ele fez um trabalho perfeito negando a contestação, dizendo que não, está correto, etc., e mantendo a demarcação. Quem era o consultor? Quem era? Era o Otomar Ziles. O professor Otomar Ziles, que havia sido era um grande jurista e promotor no Rio Grande do Sul, que estava morando em Brasília. E o meu conhecido havia sido promotor em Santa Maria, eu conheci ele há muitos anos, éramos professores juntos na Faculdade de Direito, e ele era um filósofo, enfim, tem um conhecimento jurídico enorme. Aí o Otomar é que fez isso assim, mas o curioso de que quem fazia toda a análise disso não era nem promotor, nem advogado, nem nada, era um economista, que era o Sixu, Benjamin Sixu. Ele trabalhava comigo, amigo do Milton, e ele é que fazia análise, e conhecia o assunto a fundo. Era seu assessor, não? Era seu assessor no Ministério? Era assessor no Ministério. O Benjamin Sixu, hoje ele está trabalhando no setor privado, Samsung, uma coisa assim, acho que ele é diretor da Samsung, CEO da Samsung. Bom, fizemos o decreto, apanhei para boa. Eu tenho toda a coleção do que eu apanho. Aliás, eu tenho eu não sei se eu disse a vocês, eu tenho no meu escritório todas as coisas que falaram mal de mim coladas na parede. Tudo enquadrado. Essas caricaturas, essas charges e textos, eu colo tudo que fala mal, dos que falam bem eu não colo, mas o que fala mal está tudo lá. Então as pessoas se divertem muito, eu lendo, eu também me divirto. Bom, o fato é que correu um fato curiosíssimo com esse troço. Publicado o decreto, veio das defesas que foram apresentadas no Ministério da Justiça, acho que foram umas 40 ou 50, todas elas foram relatadas, analisadas e preparadas pelo Otomar. Depois, eu estou no Supremo, aquela coisa lá, sessão nisso chamam, mandado de segurança X. E eu, anotando alguma coisa e tal, Moreira Alves, mandado de segurança X, aí ele começa assim. Trata-se de um decreto número tal, editado pelo presidente Collor, em data de tal, que demarcou a terra indígena Sete Cerros. Era o assunto que eu tinha enfrentado. E eu chamei a atenção. Aí diz ele, ele alega que foi alegado, nós suscitamos aqui, diz o Moreira Alves no relatório, nós suscitamos aqui a preliminar da inconstitucionalidade do decreto, mas esse assunto está ultrapassado, porque o decreto foi revogado. E não só foi revogado o decreto, como o vício foi sanado, porque o novo decreto prevê o contraditório. Mas não só foi sanado para o futuro, como foi sanado para trás. Porque tem uma disposição transitória, e citou a disposição transitória, que assegurou a todos aqueles que tiveram a terra demarcada sem o contraditório, a reabrir o contraditório. E neste caso, tem uma certidão da FUNAI dizendo que o interessado reabriu o contraditório, essa matéria foi examinada pelo então ministro da Justiça, que era eu, e foi negado. E, portanto, eu considero prejudicado o mandato de segurança. Aí o Nery da Silveira chamou dele. O senhor também, o meu está na mesma situação, está prejudicado, porque a inconstitucionalidade evidente que tinha do decreto desapareceu. E com isso sanou-se. Mas não, isso me custou caro. Custou caro não muito, porque as pessoas me atacavam, acusações de todo jeito. Houve inclusive um almoço no Palácio, uma alvorada, convocado pelo Fernando Henrique, com a aba e com a dona Ruth, eu estava, essa senhora Maria Carneiro, e estavam várias outras. Maria Manuela. E estava também um cidadão que depois veio ser presidente da FUNAI, que era um advogado de Curitiba, que era envolvido nesse assunto também.
Conhece, se lembra dele? E os sujeitos faziam, ou seja, a análise que estava sendo feita pelos antropólogos, inclusive por esse advogado, era toda ela de pressuposto ideológico. E o Fernando dizia assim, mas não é assim. Eu digo, olha, eu entendo qual é a posição deles, porque tudo que se fez, tudo que é alteração que se fez em termo indígena, essas pessoas sempre acham que é contra, porque realmente eram contra. E neste caso, que era a favor, eles achavam que era contra. Então eu não tinha hora, porque eu nunca tive problema de... E eu imagino que tinha um complicador, que é exatamente o fato da dona Ruth ser uma antropóloga e Fernando Henrique e depois ser tinha uma coisa curiosa sociólogo, também, né? E tinha uma coisa curiosa, dizia assim, né, porque no Rio Grande do Sul, os gaúchos acabaram com os índios, o que aconteceu na Argentina. A Argentina não tem índio. Lembra que o Borges disse, onde estão nossos índios? Porque os gaúchos acabaram com os índios todos. Então havia uma espécie de... o Jobim vem lá do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul só tem... Lá, inclusive, nós não chamamos de área indígena, nós chamamos de toldo. É a palavra que no Rio Grande do Sul tem o toldo nonoai, e tem umas brigas complicadas. O meu avô tinha sido governador do estado, tinha criado um toldo na época. Enfim, tinha uma coisa histórica em cima de mim. Mas, fora isso, tinha o parecer que eu tinha dado. E que todo mundo achava que eu tinha sido comprado. E hoje o problema está resolvido. Então, esse assunto do índio ficou resolvido. O segundo assunto também no Ministério da Justiça que em relação a índio que me deu trabalho foi a Raposa Serra do Sol. Eu resolvi enfrentar o assunto da Raposa Serra do Sol, fiquei 48 horas viajando, peguei um helicóptero lá em Roraima e conheci tudo, examinei toda aquela área, visitei toda a área e ouvi todo mundo. Eu parei em todas as áreas que eram ocupadas pelos... Porque lá a predominância na Raposa Serra do Sol é da etnia Macuxi. Mas você tinha ainda alguns índios que não falavam português, falavam inglês. Porque eles vinham da Guiânia, viravam para um lado e para o outro. E eram as tribos pequenas. Visitei tudo aquilo e determinei uma revisão do modelo de demarcação. No final, depois eu saí, esse modelo a FUNAI reagia a qualquer alteração, eu determinei o que tinha que ser feito, mas o meu despacho acabou sendo revogado pelo Renan Calheiros, que foi depois ministro da Justiça. Mas, paralelamente a isso, eu estudei muito esse assunto. Estudei muito esse assunto, não só por isso, mas também pelo fato de que, na época da Constituinte, quem levantou a bandeira indígena foi o Severo Gomes. Então esse texto que está na Constituição é texto que o Severo defendeu e eu ajudei a redigir. Eu não entendia nada de negócio indígena naquela época, mas eu entendi a modelagem que foi montada. E aí fiz um longo estudo sobre o negócio indígena, publiquei uma série de teses, aliás, fiz cursos tentando mostrar tudo isso. Eu inclusive fui, com a discussão desse assunto, eu fui ao Parlamento Europeu. Queriam me ouvir, uma comissão lá de direitos humanos, essa coisa toda, porque os europeus mataram todos os indígenas, depois querem que os outros preservem. Né? Mas não estou dizendo que nós devemos matar, estou dizendo que eles têm, digamos, uma espécie de sensação de culpa. Eles são todos, digamos, hoje voltados ao meio ambiental, depois de terem destruído tudo. Hoje você não encontra nada na Europa de termos de grandes florestas, porque eles acabaram com tudo isso. Bom, mas o fato é que fui lá, defendi nos Estados Unidos, nas regiões toda, a tese esta, mas toda sempre com uma acusação feita e liderada pelo Dalmo Dallari, e continuava falando mal de mim até hoje. Bem, mas eu fiz também o seguinte, dessa experiência eu aprendi o seguinte, todo laudo antropológico era nada mais nada menos do que uma tese de mestrado. Ou seja, a Constituição estabelecia 4 requisitos. Habitação, eu chamava de teoria de círculos, que era a habitação, área para a produção, alimentação, área para o desenvolvimento da sua cultura, etc. São 4 círculos, eu chamava de 4 círculos que está na Constituição. E eu então fiz uma portaria, que está vigindo até hoje, que a FUNAI não obedecia, que era estabelecer o que o laudo antropológico tinha que fazer. Não era só contar a história, porque o laudo antropológico normalmente contava num registro de uma carta de 1300, 1500, 1600, não sei o quê, o viajante tal encontrou a tribo em tal lugar, etc. E terminava o laudo dizendo a área deve ser esta. E não justificava.
não havia justificação e nem fundamentação alguma sobre essa questão indígena. Então eu estabeleci uma série de pré-requisitos que o laudo tinha que atender para legitimar a decisão, que acabaram não atendendo. A relação com a FUNAI, então, foi complicada. Mesmo estando a FUNAI subordinada ao Ministério. É porque a FUNAI, ela sempre, a expressão que eu tinha, ela era uma espécie de ONG. Ela tinha um domínio, porque como ela tinha, digamos, recursos que vinham fora, principalmente da Bélgica, da Alemanha, etc., da Europa, a cabeça da FUNAI era a cabeça de ONG. E os presidentes da FUNAI que eu nomeei não enfrentavam o problema, havia uma espécie de controle dos antropólogos em relação a isso. E era aquela coisa digamos, meio ideologicamente, politicamente correto, ideologicamente concebido. Não era de má fé, veja bem, não tem nada de má fé nessa história. Era uma concepção de que o Estado era um Estado ruim contra o índio. E aí você tinha coisas desse tipo, por exemplo, a FUNAI tinha lá gente que ganhava dinheiro com isso, evidente. Você tinha várias pensões em Brasília em que os índios iam para lá, e aí a FUNAI pagava. Principalmente os índios mais... Porque a parte de índios queriam sempre Toyotas. O negócio era ter uma Toyota. E você dá de presente para o cacique, para o chefe indígena, uma Toyota. Mas, no final, observa que todo esse conjunto acabou desembocando numa decisão do Supremo, no caso da Raposa Serra do Sol, em que, por obra do ministro já falecido Carlos Alberto Direito, se estabeleceu regras. E essas regras, hoje, foram objeto de uma portaria da AGU, da Advocacia Geral da União, definindo regras. Inclusive, eu, na época, discuti, fui ouvido, enfim, conversando com o Carlos Alberto e com o próprio Carlos Brito, que era o relator. Eles me perguntavam, já que eu havia trabalhado nesse negócio da Raposa. Aí eu disse, olha, vocês têm que aproveitar essa demanda para definir 3 coisas. Uma, quais são os pré-requisitos que uma área tem que atender constitucionalmente para se considerar indígena? E segundo, qual é o estatuto da área indígena? E o terceiro, o caso concreto. Decidir lá o caso concreto em cima desses 3 pressupostos. O caso Brito, aliás, o caso Alberto e o Brito aceitaram a ideia, e aí eles formularam essas 18 ou 13, eu não me recordo, regras que eu chamava atenção a eles, inclusive o seguinte, que o ato demarcatório da terra indígena é meramente declaratório por força da Constituição, mas usando aquelas chamadas cargas de eficácia do Ponto de Miranda, embora fosse declaratória, ela tinha efeito desconstitutivo, porque ela desconstituía a titularidade, o domínio de eventual particular que tivesse título de domínio ali dentro, porque a Constituição dizia que era um nulo de pleno direito, não sei o quê, aquilo que tinha tratado a questão indígena. E aí eu disse mais ao Carlos Alberto, olha, o decreto demarcatório tem efeito declaratório, tem efeito declaratório para os 2 lados. Se ele diz, a área com esta confrontação, com este limite, é uma área indígena, está declarando que aquilo que está fora do limite não é indígena. E com isso, por quê? Porque a FUNAI tinha o hábito de expandir a área. Em determinado momento, você expandia a área indígena, daí acabamos aumentando a dimensão da área. Digo, olha, esse aumento pode ser feito via desapropriação. Agora, dizer que a área que é confrontante à área indígena pode vir a ser indígena no futuro é um absurdo. Ou ela é indígena agora, ou não é indígena. E aí, então, inclusive, está na decisão do Supremo, que deu lá uma reação muito forte. Inclusive, essa portaria recentíssima do Advogado da União também deu reações do movimento indígena. Bom, afastada a questão indígena, houve um outro problema também muito, muito delicado, foi a questão dos mortos desaparecidos. Eu ia perguntar sobre isso. O Fernando Henrique, quando assumiu, disse que tinha interesse em enfrentar o assunto dos mortos desaparecidos. Eu tive sorte, aliás, eu sempre tive muita sorte. E a sorte que eu tive é que o Maurício Correia tinha sido ministro da Justiça no governo Itamar.
Sim. E tinha começado a mexer nesse assunto de mortos desaparecidos. Mas não conseguiu fazer nada. Mas ele mexeu. Então, as decisões políticas, tu tem aquilo que o Ulisses chamava o momento da catarse. É o momento que tu começa a provocar o assunto, aí todo mundo briga, dá pontapé, fala mal da mãe do outro, se xinga, e depois vem a racionalidade. Então você não pode pretender pular esse momento da catarse. E o coitado, o Maurício, tinha feito a catarse. Ele tentou mexer, as pessoas reagiram, exércitos, militares, não sei o quê, alguns setores reagiram, outros se forçaram, então conseguiu dar aquele momento de, digamos, de derrame de emoções, e que eu chamaria de catarse política. Bom, nós assumimos o Ministério da Justiça e eu chamei para chefe de gabinete o Zé Gregóri. Sim. Aí pedi ao Zé Gregóri que ele começasse a liderar a discussão do assunto e, ao mesmo tempo, foi para o Ministério da Justiça um general recomendado pelo comandante, na época ministro do Exército, que era o Zenildo. Está vivo ainda o general Zenildo. O Zenildo Zoroastro de Lucena. Bom, o Zenildo indica um general, Tamoio, craque. Era um sujeito que provavelmente era descendente de índio, porque tinha um rosto, era do Mato Grosso, um Chito Moreno, um cara bem tipicamente do Cerrado, mas muito hábil. Então o que aconteceu? O Zé Gregóri conversava com, digamos, as famílias dos desaparecidos, etc., e o Tamoio negociava dentro do Exército. E aí começaram a produzir um texto. O senhor já conhecia o Gregório? Já no tempo, bem de antes. Já antes, lá na época da Câmara. Embora ele não tinha sido deputado, porque o Zé Gregóri teve um problema. O Zé Gregóri tinha todas as condições de ter sido deputado na Constituinte, só que a igreja apoiou o Plínio de Arruda Sampaio. E aí derrotou o Zé Gregóri. O Zé Gregóri não conseguiu votação suficiente porque os votos que seriam do Zé Gregóri via a igreja, via o do Paulo, etc., acabaram se deslocando para o Plínio. Bom, o Zé, aí eu convidei o Zé. O Zé, na época, ele era muito ligado ao Renato Archer. E eu conheci o Zé durante todo esse período da que eu estava na Câmara. Aí eu convidei o Zé veio e o Fernando determinou que a gente começasse esse negócio, e aí o Zé começou a mexer com essa história. Eles fizeram um projeto. Aí esse projeto veio a mim, eu então examinei o projeto, fiz lá uma série de alterações no anteprojeto que o Zé e o Tamoio tinham negociado, e liguei ao Zenildo, porque essas coisas tu não pode fazer por trás, tem que fazer pela frente, senão fica por trás. Principalmente coisa com militar tem que ser olho no olho. Se você fizer alguma coisa por trás, uma operação, digamos, heterodoxa, vai dar confusão. Aí eu disse ao Zenildo que eu tinha um assunto que eu precisava falar com ele e queria conversar com os militares, que era o projeto sobre a indenização do desaparecido, que foi a primeira lei que surgiu sobre o assunto. Tivemos uma reunião lá no Forte Apache, que é o Forte Apache é o centro militar lá no eixo monumental, na parte oposta à Câmara de Deputados, enfim, à Praça dos Três Poderes. E lá nessa reunião, com os generais 4 estrelas, todos, eu então fui mostrar o projeto e discutir com eles o projeto, que eu queria o apoio deles. Aí eu disse a eles que nós tínhamos que fazer uma distinção, e que o projeto fazia uma distinção, que era a palavra prisão, e que essa palavra prisão era um divisor de águas. Até o momento em que o personagem não estava em estado de prisão, mas estava em estado de conflito, a morte decorria do conflito. Ou seja, se o guerrilheiro, enfim, a oposição ao regime estava em operações de conflito, a morte do sujeito não era responsabilidade do Estado. Mas no momento em que o cidadão, que esse personagem, estivesse em estado de prisão, o Estado passava a ser responsável pela sua vida. Então, o que eu fazia? O que está para trás, aquilo que foi decorrente do conflito, ou seja,
do conflito assimétrico entre as forças legalistas, pelo conceito positivista da época, as forças legalistas e as forças, na época, usando a linguagem da época, os chamados subversivos, se os conflitos se davam na linha do conflito, do encontro armado, era encontro armado que o próprio sujeito tinha assumido pelo fato de ir para a luta armada. Tanto é que houve uma grande disputa na esquerda. O Partidão não quis ir para a luta armada, só um outro grupo radical foi para a luta armada. Bem, e aí eu disse, olha, no momento em que passou essa linha, a partir desse momento em que aspas, o chamado subversivo, a oposição ao regime, estiver sobre estado de prisão, o Estado passa a ser responsável pela vida do cidadão. Então, a indenização começa aqui. Ou seja, no momento em que tivermos identificado esse fato, nós teremos que responder, o Estado responde. E aí estabeleceu-se lá uma indenização, valor X, acho que era 100 mil reais na época, o limite máximo e tal. Criou-se uma comissão dos mortos desaparecidos, etc, etc. Essa discussão durou umas 4, 5 horas com os militares, eles aceitaram, eles compreenderam a divisão, os eles disseram, não, você tem razão. No momento em que o sujeito está preso, se a gente mata, nós somos responsáveis. Agora, se eu estou numa disputa de rua e dando tiro para um lado e para o outro, eu mato, aí não há responsabilidade, é conflito. Foi aprovado. Aí eu negociei na Câmara, fui à Câmara várias vezes, negociei com a Câmara, de uma oposição, evidentemente, principalmente do pessoal da reserva, não da ativa, mas da reserva. E a esquerda? A esquerda concordou. Concordou, e o meu diálogo na esquerda era feita com o Sigmaringa Seixas e o Greenhalgh, que eram os dois que tinham advogado muito para as famílias, etc. Sim. Aí surge um caso, digamos que foi não digo divisor de águas, mas era um caso exemplar. Eu estava no gabinete do Ministério da Defesa, da Justiça, e me liga o chefe da polícia, o diretor-geral da Polícia Federal, que era o Vicente Quelotti. Sim. Me liga dizendo, olha, preciso falar com o senhor com urgência e não posso adiar, o senhor precisa me receber hoje, quanto mais cedo melhor. Eu digo, então vem para cá. Aí ele vem para cá imediatamente. Aí veio para o Ministério da Justiça e trouxe uma pilha de papel assim, atado, papel velho, atado com uma cordinha. Aí botou na mesa, eu disse, o que é isso aí? Diz, olha, isso aí foi encontrado lá na Superintendência da Bahia, porque tem um depósito lá, e aí agora nós estávamos precisando para a sala do tal depósito, e resolveram mexer no tal depósito e encontraram esse negócio. E mandaram urgente para cá. O que é isso? Isso é o dossiê Lamarca. Digo, vamos abrir. Aí abri e li todo aquele negócio. E depois era coisa feita por milico, porque o que acontecia? Naquela época, se vocês lembram, a Polícia Federal, os diretores, normalmente eram militares. Sim. E quem fez a operação que acabou matando Lamarca foi aquele general, hoje general Cerqueira. Isso. Que está reformado, foi deputado, Nilton Cerqueira. Na época ele era o major, o capitão, não me recordo. Bem, aí eu examinei todo o conjunto, li. Eu fiz direito penal, eu fui advogado, não criminalista, advogado do interior, fiz júri, já conhecia. E aí eu olhei, li todo o dossiê, estava tudo lá, inclusive a necrópsia, com as fotografias, com toda a narrativa que eles chamam digamos, as notas militares do relatório da campanha feita por eles, tudo com muito detalhe. Aí eu cheguei à conclusão, na leitura, que o Lamarca tinha sido morto neste momento aqui, ou seja, depois do estado de prisão. Não só o Lamarca, como também um outro menino que estava com ele lá, um escabo. Bom, ligo para o Fernando Henrique. Liguei ao Fernando Henrique e digo, Fernando, eu estou com um assunto aqui para falar contigo com urgência. Eu digo, é o assunto... Mas o que é? Assunto Lamarca. Então vem para cá. Aí, no final da tarde, vem para cá. Eu fui para o Alvorada. Não para o Planalto, mas fui para o Palácio Alvorada. E aí mostrei o Fernando, todo o conjunto. Ele mandou chamar o general Cardoso, que é um sujeito extraordinário, que era chefe da Casa Militar na época, Alberto Cardoso. Eu mostrei tudo para ele. O Fernando até se emocionou muito, porque tinha as fotografias de ex-alunos deles que tinham sido mortos, inclusive aquela que tinha sido namorada, sei lá, da marca Klimberg, uma coisa assim, qual era o nome dela?
foi morta na Bahia, dentro do banheiro, no quarto empregada, no banheiro empregada, era... Eu sei quem é. Era uma judia, Eu não me recordo, Sara, uma coisa eu assim. Acho que é. Bom, eu sei que estavam todas aquelas fotografias lá, os relatórios e tal. Aí o Fernando pergunta para mim, diz, Jobim, e aí, o que tu achou? Eu achei que matar e nós temos que assumir. Temos que assumir, o Estado tem que assumir a morte dele e determinar a indenização. Agora, eu tenho uma proposta para ti. Não te mete nisso. Deixa que eu enfrente. Porque se der alguma confusão, que a gente não prevê, você entrega a minha cabeça. Pior é você tomar a decisão e aí você não tem alternativas. Então deixa que eu conduza o problema e você fica fora. Ficar fora no sentido de que eu enfrento o problema. É o fusível, aquele negócio do fusível. Né? Bom, então, combinei com o Cardoso e ao mesmo tempo nós ligamos. Eu liguei para o João Roberto Marinho. O general Cardoso concordava com essa com a análise. Bom, aí eu disse o seguinte, mas Fernando, eu não vou fazer nada sem conversar com o Zenildo antes. Então, eu pedi ao Cardoso que marcasse uma conversa com o Zenildo amanhã, mas tem uma coisa, eu não quero ficar com esse assunto na minha mão, esse papelório na minha mão, mais do que 10, 11 horas da manhã, até as 10, 11 horas, porque senão vão acusar de que eu extraí alguma coisa aqui de dentro. Mas ao mesmo tempo nós temos um problema. Quem estava provocando esse assunto era o Globo. Tinha lá um jornalista que andava tentando encontrar matéria sobre esse assunto. Então nós resolvemos dar a exclusividade ao Globo da matéria. Ligamos para o João Roberto, eu falei com ele, o Fernando falou com ele, mas depois eu conversei com ele e disse, olha, essa matéria nós queremos dar exclusividade. Agora, tem uma coisa que eu pediria a vocês, que essa matéria que vocês venham publicar seja uma matéria descritiva, para evitar, digamos, estimulação de conflitos. Descreva o problema e mostre. E as pessoas que façam os juízos que façam. Agora, vocês não tomem posição, não instiguem. Seja uma matéria jornalística no sentido da informação do fato. E não, tudo bem. Aí, ao mesmo tempo, o Cardoso ligou para o Zenildo e marcamos uma reunião no Forte Apache às 7 horas da manhã, do dia seguinte. Isso era 10 horas da noite, uma coisa assim. Bom, aí, no dia seguinte, eu combinei também com o João Roberto que eles iam mandar, que eu não ia entregar a matéria para eles, que eles mandassem alguém lá para fotografar todo aquele material, porque eu não podia entregar o material para eles. Bom, aí às 7 da manhã me vou ao gabinete do Zenildo, estava lá o Zenildo, o Alberto Cardoso estava junto, e eu não me recordo bem, mas eu tenho a impressão que estava também já o Glauber, que depois veio ser... o Glauber, que era o chefe de Estado-Maior na época, se não me engano, ou era do gabinete, enfim, o Glauber depois veio ser... Eu acho que era do gabinete. Depois o Glauber veio ser ministro do Exército. Bem, aí, ou comandante do Exército. Bem, aí eles sentaram numa mesa redondinha como essa, e eu fiquei sentado fora, e eles examinando o negócio. Com rigor de militar, vendo aquele troço, cima a baixo. Levaram uma hora lendo aquilo. Aí diz o menino que o Zenildo diz, mataram. Quando a linguagem de mataram, não significa abateram. A terminologia militar tem o abater e o matar. O abater é abater em conflito. O matar é matar fora do conflito. Mataram o sujeito. Aí virou-se para mim o Zenildo e dizia, e aí, Jobim, o que você vai pretender fazer com isso? Eu vou enviar para a comissão e a recomendação junto à comissão, evidente que se a decisão da comissão é a indenização. Nós assumimos o fato. Por duas razões. Primeiro, porque temos que assumir, porque está aí de fato. E segundo, é de que é condição de legitimação da própria comissão e da própria lei. Porque o personagem mais importante é ele e Marighella. Os outros são personagens menores. E lembre-se que havia uma lista. Nós tínhamos estabelecido uma lista de nomes, com base naquele de tortura nunca mais, etc. Que eram as listas dos nomes a serem indenizados, dependendo da análise que se fizesse a comissão. Aí o Zenildo olhou para mim e disse, não, tu tem toda a razão, eles mataram. Eu disse, olha a direção do tiro. O tiro deu de cima para baixo. Significava que ele estava dormindo e estava levantando-se quando foi alvejado. Então mataram o sujeito. E ademais ele estava com problema de asma.
Lamarca tinha água, então o estado físico era muito feio, né? Inclusive nas fotografias da necrópsia, a gente via que ele estava muito frágil. Então, e dizer que então pretende isso, então vamos fazer o seguinte, me dá uma semana. O que ele queria? Ele queria uma semana para preparar a tropa. Preparar o povo e não criar problema. Uhum. Fui para o Ministério da Justiça com esse material, chega o pessoal da Globo. Quem era o editor da Globo em Brasília? Franklin Martins. Ah, era o Franklin. Chega o Franklin com um fotógrafo. Aí nós botamos toda aquela papelória no chão e o fotógrafo ficou tirando fotografias. O Frank se emocionou porque o Frank era do mesmo grupo. Isso. E tinha gente que era amigo dele, estava morto lá. Uhum. Sabe que as fotografias naquela época eram preto e branco. Então apareciam umas cenas assim, inchadas. Às vezes as fotografias já eram, não era fotografia do momento da morte, eram fotografias de um dia, o sítio estava deformado e tal. E ele ficou muito emocionado e tal. Tirou as fotografias, fizeram a matéria, mas ao mesmo tempo, isso eram 10 da manhã, uma coisa assim. Eu chamo o Sigmaringa Seixas e o Greenhalgh. Diz, olha, estou com o assunto Lamarca, isso eu não mostrei para ele, está aqui, isso aqui é o assunto Lamarca. É evidente que vão ter que ser indenizados. Agora, o que eu não quero é retaliação. Eu preciso que você me garanta que não tem retaliação, porque a retaliação não vai ajudar nada no processo. Eu preciso que seja... desde então eu forjei uma frase. Nós estamos fazendo um ajuste de contas com o futuro, não uma retaliação com o passado. Que depois usei muito na Ministério da Defesa isso. Aí eles concordaram, e curiosamente diz o Greenhalgh para mim assim, ou o Siger, não me recordo, me dá uma semana. Porque eu tinha que também conversar com os radicais do lado dele. E aí eu aprendi que desses grupos, tanto de um lado como do outro, tinham aqueles que eram, digamos, absolutamente sinceros e tinham aqueles que usavam aquilo como uma bandeira própria da vida dele, que não era algo que fosse, digamos, uma pesquisa histórica verdade, mas aquilo, o interesse é que aquele assunto não terminasse. Porque se terminava o objetivo da vida dele. Encontrei vários personagens desse tipo. Aí, o presidente da comissão na época era o Miguelzinho Reale Júnior, e a comissão indenizou o Lamarca. Tanto é que não se falou mais no assunto. Você observa de que não se fala mais no Lamarca. Por quê? Porque o assunto Lamarca encerrou. O mesmo, bom, isso foi o segundo fato. Teve lá também alguns problemas, que era a ampliação daquela lista, que depois tinha um padre, porque a lista parou num lugar e logo ao seguinte tinha um padre, não era brasileiro, acho que era argentino, que queria incluir no meio e tal, mas aí o assunto caminhou bem, a comissão andou bem, consolidou, houve uma bela solução, isso rendeu ao Zé Gregório, inclusive, um prêmio na ONU, etc, etc. Na verdade, nós devemos isso tudo também ao Geraldo Tamoio, que foi o personagem que criou todo o ambiente, não devemos a um ou outro, mas o Zé liderou essa movimentação, mas se criou todo esse ambiente no Ministério da Justiça para isso. A terceira questão, dentro do Ministério da Justiça, era as discussões de reforma do Poder Judiciário. Na verdade, o Fernando, houve uma conversa inicial no governo, e o Fernando Henrique disse, quando eu sustentei o problema, ele disse, olha, não dá para nós mexer nisso, porque nós entendemos que a melhor reforma agora é a reforma econômica. Então, houve uma decisão política do Fernando, de que os primeiros anos do primeiro ano do governo seria destinado para a reforma econômica. Porque a reforma econômica não tinha acontecido na Constituinte de 88. A Constituinte de 88 era uma reprodução do modelo de 50. E aí o Fernando criou uma comissão, me botou como presidente da comissão, para fazer as propostas de reforma econômica. Essas reformas econômicas, a catarse da reforma econômica tinha sido feita na revisão constitucional. Porque foi na revisão constitucional que eu fiz todas as propostas que depois vieram ser aprovadas em 95 e 96, que deu origem da telecomunicações, enfim, a abertura para o setor privado, etc, etc. Então, foi uma grande negociação política feita por nós, conduzida por nós e pelo governo, para as reformas econômicas, que foram acabar aprovadas. Parte da telecomunicações, energia, etc, etc. Não se mexeu, evidentemente, no problema do petróleo, e também não se mexeu no problema da energia nuclear. Mas se mexeu em telecomunicações, estradas, etc. A possibilidade do capital privado entrar nisso.
Uma das vantagens que se teve é que a catarse que eu acabei de falar anteriormente já tinha ocorrido, já com a revisão constitucional. Bem, aí o Ministério da Justiça, o que mais que tivemos? Tivemos o retratamento, a recondução do assunto droga, ou seja, a mudança da política de drogas, a tentativa de aprovação de uma lei que desconsiderasse, que fizesse uma distinção entre o traficante e o consumidor, para que não fosse tratado o consumidor de droga como um criminoso, mas fosse tratado como uma questão de saúde pública. E com isso nós tivemos o apoio do Adib Jatene, que na época era o ministro da Saúde. Reforma administrativa, essa foi mais conduzida pelo Bresser, e houve também um problema, que foi a reforma tributária. Houve um conflito entre a Fazenda, que era o Malan, leia-se Everardo Maciel, que era o secretário da Receita Federal, e, do outro lado, o Serra, que era ministro do Planejamento. Leia-se Fernando Rezende, que assessorava o Serra. E aí não deu. Com visões completamente diferentes, não é isso? Não tinha jeito. Aí, então, eu me lembro até hoje, inclusive agora os dois estão nessa comissão do Senado que eu estou presidindo aí da Facto Federativo, tanto o Fernando como o Everardo relator. Eu me lembro que o Fernando me chamou, o Fernando Henrique chamou, dizendo, olha, Nelson, entra nisso aí e vê se tu consegue encontrar uma saída. E aí eu juntei os dois, botei os dois na mesa do Ministério da Justiça e disse assim, vamos combinar o seguinte, eu já li o projeto de cada um de vocês, a posição de vocês, eu já conheço, etc., tinha estudado bem, eu quero agora que tu, Fernando, aliás, virei para o Everardo, fala mal da proposta do Fernando, e depois o Fernando vai falar mal da tua proposta. Aí se estabeleceu e eu então comecei a construir uma saída, fiz viagem, conversando com governadores, que era o problema do ICM, tendo em vista a guerra fiscal. Fiz um projeto, discuti esse assunto e acabou... Tinha grupos de governadores apoiando cada uma dessas questões? Eu consegui ajudar. A proposta não tinha. Não? Eu consegui construir uma coisa que chamasse Barquinho. Quem foi o meu assessor direto nesse caso foi o Zé Roberto Afonso, sim, que é um craque nesse assunto tributário. E tinha um outro sujeito chamado Ricardo Varzano, que conhecia muito bem o negócio tributário. E o jurista que ajudava nisso era o Dr. Alcide Jorge Costa, lá de São Paulo, que era também um grande especialista nesse tema. Outro assunto também que me deu uma trabalheira muito grande foi o problema da lei de lavagem de dinheiro. Eu constituí uma comissão, e essa comissão começamos a trabalhar na elaboração da lei. Eu fui à Suíça, fui à Alemanha, Itália, para discutir o assunto, e acabou se publicando essa lei sobre lavagem de dinheiro, que foi elaborada, foi aprovada no tempo do Fernando Henrique. Curiosamente, eu ainda fui chamado, já ministro do Supremo, na Câmara, para debater o projeto de lavagem de dinheiro que eu tinha elaborado. O debate foi com o Roberto Campos e o Delfim, que estavam interessados no assunto e tal. Enfim, era questão de definição de fluxo de capital, etc. Bom, lavagem de dinheiro também fez uma coisa muito importante, foi um projeto de lei que nós aprovamos, que foi um projeto decorrente de uma comissão presidida pelo professor Caio Tácito, que foi a lei hoje do processo administrativo, a lei geral do processo administrativo. Quem participou disso foi o Casalberto Direito também, que era desembargador, já era ministro do STJ na época, já era ministro do STJ. Que mais?